Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui antecipando a nossa aula da semana que vem devido às nossas palestras de teclas, para que vocês não percam aí os nossos eventos, tá? E desde já também já vamos nos antecipando com relação ao conteúdo da última atividade que vai aparecer para vocês em breve, que é a atividade de 18 pontos, tá? Relacionada a esse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Esse é um conteúdo que eu acho que, independente do instrumento que cada um aqui escolheu, não só da flauta doce, claro, muitas pessoas têm uma certa curiosidade, outros têm uma certa dificuldade, que é relacionado à performance musical. Principalmente quando a gente fala de ansiedade para subir no palco, ansiedade para se relacionar com a questão da performance. Na unidade 6, a gente tem esse item musicalidade na performance com a flauta doce. A performance musical, ela é descrita por Clarke como a constituição e articulação de significado musical e abarca atributos cerebrais, corporais, sociais e históricos do executante. E o pensamento, segundo Luciane Cuervo, que é uma flautista e educadora, converge para a compreensão da musicalidade como a habilidade de gerar sentido musical através da performance. Quando a gente fala de performance, a gente está falando do próprio corpo para o cantor, a gente está falando, né, do segurar o seu instrumento, a execução, o som que você tira, tudo isso está ligado à performance musical. Tem gente que acha que performance é só quando você está fazendo forte fraco, piano, pianíssimo, e fazendo as dinâmicas de intensidade da peça. Não é. A própria forma da gente segurar um instrumento, da gente se portar no palco, tudo isso está ligado à performance musical. Tá? Nós somos dois em um. Então, a gente tem o eu, que parece que dá as instruções para o que a gente vai fazer. Por exemplo, no meu caso da flauta, né? Dá as instruções. Nossa, a nota sol sustenido está chegando. Vamos supor que eu tenho uma dificuldade com o sol sustenido agudo. Então, o eu já vai falar, ó, vai aparecer o sol sustenido. E o comigo mesmo é aquele que executa as ações. No nosso caso do instrumento de sopro, são os dedos, né? É o sopro, é o articular a nota. Isso está relacionado com as ações. É tudo que você vai fazer, a prática, para que você consiga tirar um bom som do seu instrumento, né? Então, é realizado inconsciente, é um inconsciente automático. Eu já tenho os dedos meio que preparados para fazer as minhas notas na flauta, assim como quem toca piano também já tem lá o dedo preparado para a frase musical, assim como quem toca violão. Então, o nosso cérebro, ele funciona como se fosse dois em um. E encontrar formas diferentes para superar nossas limitações e dificuldades é que é o ponto-chave. Então, a gente tem uma parte que parece dar as instruções e aquela que parece automática no executar as ações. A gente tem um ponto muito importante para todos os instrumentistas e cantores, claro, né, que é a respiração. Você vai focalizar a atenção na sua respiração. Já viram que toda vez que a gente vai fazer uma aula de canto, é o primeiro exercício? Depois do alongamento, vem muitos exercícios de respiração. Por quê? Quando a gente faz exercícios de respiração conscientemente, a gente está oxigenando o nosso cérebro. E se você está fazendo isso, você acalma, às vezes você relaxa, o próprio bocejo, ele acaba vindo meio que automático, de acordo com as atividades, é proposital. É para que você se concentre, para que você foque no aqui e no agora. O que acontece com a gente, né? Com a maioria dos músicos, ou mesmo quem é do teatro, qualquer tipo de questão que for lidar com o palco. A gente está tão preocupado com o que passou e a gente teve dificuldade de executar no instrumento, ou com o futuro, aquela passagem difícil está chegando, que a gente não foca no momento presente. E esse é o segredo, né? Que é difícil também. É a gente pensar no aqui e no agora. O que passou, passou. Se eu superei a minha dificuldade técnica naquele trecho, ou mesmo que eu errar de novo, o ao vivo é assim mesmo. Eu tenho que ter isso em mente, que não existe perfeição. Né? Nós somos humanos. Então, é muito comum a gente preocupar com o passado e o futuro e a mente não foca no presente. É onde a gente se perde, a gente toca meio trêmulo, as mãos ou a voz sai trêmula, né, para o cantar ou para o instrumento. Então, às vezes a gente tem um trauma de um determinado trecho que você tem muita dificuldade naquele trecho. Inconscientemente, a mente pode ser bloqueada naquele momento. Toda vez que você chegar naquele determinado compasso, você não consegue sair dele.
concentrar no potencial, né? Não ficar comparando a minha execução com a execução de outra pessoa, ou com a execução de uma flautista profissional como a Michala Petri, por exemplo. Ah, mas eu não estou tocando no andamento da Michala Petri, mas eu não sou ela. Cada um tem o seu momento, a sua facilidade, a sua dificuldade técnica. Tem pessoas que vivem a vida deles, eles não dão aula, eles vivem 10, 12 horas, ou no mínimo 8 horas por dia de estudo técnico de instrumento, para atingir essa perfeição que a gente tanto admira. Mas não é todo mundo que tem esse tempo. Então a gente tem que saber o quê? O nosso potencial, mas ao mesmo tempo o nosso limite, que é claro que deve ser superado, mas não deve ser feito isso de uma forma que fique traumática. Respeitar o limite técnico. Então, se eu tenho um aluno que tem uma sonoridade maravilhosa, mas não tem agilidade, por que eu vou escolher um movimento muito rápido para ele tocar? Por que eu não posso escolher uma melodia mais singela, uma coisa mais melodiosa, ao invés de exigir muitas semicolcheias, como um Bach, por exemplo, como um Corelli? Por que eu não posso escolher um Villani Cortes? Eu não posso escolher uma música brasileira? Eu não posso escolher um outro autor que, de repente, vai tratar, né, um período da música ou uma melodia mais melódica que eu possa explorar essa sonoridade bonita do meu aluno? Vamos falar isso, né, para professor. Então, a gente tem que pensar isso, explorar o que a gente tem de maior potencial. Todos temos um programa específico para trabalhar no nosso instrumento, mas para a apresentação, para o palco, para a questão do público, escolher aquilo que eu sinto bem, aquilo que eu tenho mais facilidade. Se é na parte de notas agudas, é sonoridade, então eu vou evitar tocar um movimento muito rápido, de repente, né? Quais são as características comuns, né? A gente tem a questão da ansiedade, né? E também da dependência. A ansiedade e a instabilidade são as dificuldades para aceitar os processos, para visualizar metas para alcançar. Então, eu fico tão ansioso de tocar bem a peça que eu não consigo sair do trecho, eu não consigo desenvolver ela, ou eu fico instável, eu começo a estudar, de repente eu paro, aí eu não termino aquele movimento, já quero tocar o próximo. Isso causa uma instabilidade e um desperdício de tempo e de movimento também corporal excessivo. Eu também posso trabalhar uma ineficácia da ação. O que é isso? É a falta de fé nos resultados. É aquela pessoa que fala assim, eu não vou apresentar, não. Eu não vou tocar, não, porque eu não sei tocar. Ou aquele que fala, eu não vou tocar, não, porque eu não consigo fazer essa nota. São aqueles famosos pessimistas. Então, ele nem estudou, ele não se preparou, ele não esforçou tecnicamente ainda para resolver aquele trecho, e ele já está falando que ele não vai conseguir. E também tem aquele sujeito que tem a questão da dependência, que também é super comum. Pouco fazem por si mesmo ou para superar as suas dificuldades. Ele prefere o apoio que tem constantemente do pedagogo. Então, é aquele aluno que só toca se você tocar junto. É muito bom a gente dar o apoio, a gente ajudar, auxiliar, mas ele não pode ficar nessa dependência, porque ele tem que explorar um instrumento em casa sozinho e a gente não está lá para ajudar. Então, tomar muito cuidado com essas características e passar a observar. Se a gente tem um aluno com muita dependência, o que eu posso fazer? Para que aos poucos ele vá desgarrando essa dependência por um estudo mais pessoal, para que ele se deslanche no instrumento. Porque senão ele só vai tocar se eu gravar eu tocando primeiro, ou se eu tocar com ele. E a gente sabe que o mundo, né, o mercado não é assim. Então, são características que são bem comuns e a gente tem que prestar um pouquinho de atenção para tentar ajudar. Como que eu posso ajudar meu aluno super ansioso? Mas toda vez que tem apresentação, ele começa a passar mal e o som não sai direito. Como que eu posso ajudar ele para que ele possa resolver isso? É isso que a gente está discutindo aqui, né? Agora, o pessimista é mais complicado, mas mesmo assim a gente tem formas de não permitir que ele só pense que não vai conseguir. E a gente também tem fatores que vão promover o desenvolvimento da musicalidade, que seria a decodificação, que são os códigos musicais com conhecimentos teóricos. Nós temos a mediação, que são códigos transformados em sistemas significativos, e também temos a realização, que é a performance musical propriamente, então, é a interpretação da obra. Tá? No caso da mediação, é assim, eu estudei um pouco sobre acorde, então eu bato o olho e consigo enxergar o acorde na música. Então, é a mediação. A decodificação são códigos musicais específicos. Então, a gente tem o sinal da clave de sol, a gente tem um ritornelo, a gente tem vários símbolos que são bem específicos da nossa área musical, certo?
A gente também tem os estágios de envolvimento com a performance. Vamos pensar em alguns estágios, né? Então, eu tenho uma partitura musical e eu posso estudar uma prática de leitura à primeira vista. O que é a prática de leitura? Eu vou pegar um exercício de um livro, um que eu não tenha tocado, para eu ver como está a minha leitura. Isso é prática de leitura à primeira vista. Os pianistas fazem isso muito bem. Alguns instrumentistas já não desenvolvem tanto, mas é uma prática muito importante para que nós possamos saber o nosso limite e como que eu estou na leitura. Né? Então, a gente só vai saber isso encarando, de vez em quando, uma prática de leitura à primeira vista. E como que eu posso melhorar essa minha leitura, seja ela à primeira vista ou seja no meu estudo? Através de algumas dicas. Por exemplo, eu posso separar trechos ou frases definidas. Então, se eu vou colocar pequenos trechinhos, frases menores, e eu vou estipular aquelas frases e vou resolver aquilo no instrumento, vou falar para a flauta. Eu vou resolver aquele membro de frase, depois eu vou resolver uma frase completa, para depois eu estruturar, para depois tocar a música inteira. Então, a gente tem configurações de altura de ritmo, né, que são altura de escalas. Eu estou falando para o meu instrumento, mas eu sei que cada um aqui tem, né, os seus estudos técnicos específicos. Como que eu posso melhorar, né, a minha leitura à primeira vista, por exemplo? Eu posso fazer progressões harmônicas normais, né? Alturas de ritmo, com movimentos de escala, arpejo, ou os ritmos dactílicos. Tem determinados exercícios técnicos que a gente pode fazer no instrumento e que, na hora que aparecer aquilo numa peça, numa sonata, numa suíte, eu já vou bater o olho e vou fazer aquilo automaticamente. É como se eu nem precisasse ler. Por quê? Porque aquilo está interiorizado. A gente chama de ritmos dactílicos, que pode ser um exercício que você está treinando aí as suas progressões de solfejo, ou que você está treinando aí no caso da flauta, né? Articulação, como a gente viu na aula passada, nas escalas. Então, o leitor, ele aprende a reconhecer como unidade de estudo. Então, é importante, para isso que existem os estudos técnicos, para que quando eles aparecerem numa peça, a gente não sofra tanto para decifrar aquela frase ou aquele trecho musical especificamente. E depois disso, seria coerente a subdivisão das frases, se necessário. Se a frase for muito longa, né, a gente subdividir ela para facilitar os estudos. Então, vou dar um exemplo muito simples. Você está aí tocando o tema da Nona Sinfonia, né, que é o tema da nossa prova. Então, a gente tem a primeira frase. É a primeira frase. E já tem logo uma resposta. Então, essa parte A é como se eu tivesse a pergunta, da pergunta já veio a resposta. E depois eu tenho a parte B, onde tem uma variação de ritmo, já vai aparecer a colcheia. Então, é isso que está falando ali. A gente pode pegar um trecho, é claro que aqui é uma peça muito simples, mas para o iniciante talvez não tanto. Então, é separar em frases, em pedaços menores, resolver as dificuldades para depois tocar a peça completa. O que é a exatidão na notação? Já perceberam que quando às vezes a gente está lendo um livro e você, antes de virar a página do livro, parece que você já sabe o que está escrito? Você já sabe a continuação, ou você já sabe a palavra que vai vir? Então, isso é uma exatidão na notação. E acontece por causa do contexto, né? Quando o texto coloca algo que é inesperado, e assim na música acontece também, ocorre uma perturbação. E uma perturbação no cérebro. Então, ele fica um pouco meio que perdido. Agora, se o leitor de música parece preparado para identificar ações relativas a escalas, arpejos, como a gente viu, e outros tipos de trechos técnicos, ele bate o olho e já toca, às vezes, sem... é como se ele olhasse, mas não lesse. Ele já sai automático. E isso acontece porque são modelos estereotipados dos dedos e mãos, de modo que o planejamento motor é acionado com mais precisão. É a mesma coisa de uma pessoa escrever a palavra errado, por exemplo, internacionalmente, mas você vai ler internacionalmente. Mesmo você sabendo que está errado, você vai ler de forma correta. Por quê? Porque você tem uma informação adicional de contexto. E aquilo já faz parte da exatidão da sua notação. E isso ocorre em música também. É o mesmo esquema, tá? É por isso que eles falam que a gente tem que estudar bem devagar. Por quê? Se eu decorar um trecho errado, depois é muito mais difícil para o cérebro desfazer aquele trecho do que se eu fizer vagarosamente e desenvolvendo aos poucos, por causa justamente dessa memorização auditiva. Tem gente que, né, decora melhor uma música através da visão, ele decora visualmente a partitura, outros auditivamente, cada um desenvolve de uma forma,
Os repetidos estudos, que é muito comum e também faz parte da nossa rotina, né? É fazer com que, de acordo com os exercícios técnicos e a separação de trechos, a gente consiga melhorar a performance até que ela atinja um nível de adequação. Né? Então, eu vou aumentando aos poucos as minhas notas longas para melhorar minha sonoridade, eu vou aumentando aos poucos, né, o tempo que eu estou trabalhando naquela peça. A gente pode ouvir gravações de pessoas, né, interpretando uma mesma obra, mas pessoas diferentes executando, para eu ver a articulação que ele usa, a interpretação mesmo, fazer uma análise comparativa, tudo isso vai ajudar com que eu produza, né, estudos repetidos, mas com mais ênfase, né, e com realmente significância. Como ferramenta de estudo, a gente tem a análise de recursos fisiológicos. Então, você pode definir melhor dedilhado. Eu estou lá utilizando uma peça muito rápida. Vamos supor que eu estou achando muito difícil fazer o si bemol muito rápido. Eu posso usar um si bemol numa segunda posição auxiliar. Eu estou treinando lá uma passagem muito rápida de agudos na flauta. Eu posso fazer um Mi na posição 2, um Mi na posição auxiliar, porque vai facilitar para mim. Então, é que isso que está falando. Às vezes, fazer uma análise de recurso fisiológico. Eu posso utilizar uma posição auxiliar no meu instrumento para facilitar e desenvolver melhor aquele trecho musical. Para que ficar sofrendo se eu tenho recursos? E uma das que às vezes a gente esquece de usar é essa, recurso fisiológico. Então, definir qual é o melhor dedilhado, você pode fazer as anotações na partitura, repensar, né, o que vai facilitar ou não a minha execução, o que vai melhorar ou não. Às vezes a gente tem um Ré sustenido, agudo, que é difícil de fazer, e às vezes eu posso, se for um trecho muito rápido, eu posso usar aqui. Vai sair um pouquinho mais baixa a afinação, mas é Ré sustenido. De repente, num chorinho muito rápido, numa passagem rapidíssima, num préstimo de uma sonata, eu posso sim utilizar esse tipo de recurso. Não é legal utilizar isso o tempo todo, numa prática em conjunto, por causa da afinação ficar mais baixa. Mas num movimento solo, a gente pode fazer. Por que não? Né? Você pode verificar, sim, uma posição auxiliar do seu instrumento. Ou no caso do acorde, que seja, né, um dedo diferente na passagem entre os teclados. Também posso fazer um recurso muito comum, que é a mudança gradativa de andamento. Estudos mais lentos, né, contribuem para a melhor memorização e eficácia de uma peça. E compete também a assimilação de trechos musicais mais complexos e melhora o foco de concentração. Então, eu posso sim pegar um movimento e transformar ele em bem lento e ir acelerando aos poucos, por que não? Para facilitar e melhorar o meu estudo de performance. O metrônomo também é muito legal, muito utilizado. Ele não dá muito recurso diagógica, ele é mais no sentido de quando eu estou com dificuldade de marcar o ritmo, mas não deixa de ser uma ferramenta também primordial, né? Eu posso estudar pequenos ou grandes trechos com o auxílio do metrônomo e depois é só retirar quando eu já não tiver muita dificuldade, certo? E vai facilitar a automatização dos movimentos e da estrutura rítmica e melódica que nós falamos anteriormente. E depois você vai trabalhar melhor a fluência musical, que é o ponto que o metrônomo nos limita, né? Ele não tem fluência, ele apenas, né, fica automático ali marcando o ritmo. Mas a gente pode sim trabalhar com o metrônomo. Tem também um recurso de variação. O que é o recurso de variação? Quando eu vou utilizar as modificações de elementos musicais do trecho para aquisição de habilidades motoras através de mudança de ritmo, ou de andamento, ou de ataque, ou de dinâmica. Parece até que é o mesmo, né? Mas não é não. E eu posso também fazer retrogradações melódicas e outros recursos. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que é a variação. Essa segunda linha aqui desse trecho da sonata do Pepucci, ele tem várias semicolcheias e às vezes o aluno pode estar engasgando. Por exemplo, faz de conta que eu estou desafinando. Não estou conseguindo fazer do compasso 5 para frente. O que eu posso fazer? Eu posso fazer mudanças rítmicas. Então, ao invés de eu tocar semicolcheias, eu vou tocar esse mesmo trecho como colcheias pontuadas. Depois eu vou fazer o contrário.
tercinas. Colcheias. Semicolcheia. Qual é o objetivo? Se eu conseguir tocar o trecho, colocando um ritmo talvez mais difícil, estou colocando mais desafios, desafio de articulação, aqui eu poderia colocar ligadura e staccato para dificultar. Quando eu tocar aquilo, digamos assim, normal, o trecho de uma forma normal, ele vai parecer mais fácil. Essa é a ideia que a gente está falando aí de variação. E vocês podem fazer em variação de articulação, como eu disse. E de ritmo, como a gente fez aí, pontuando, colcheia pontuada, ao invés de semicolcheia, vai variando o máximo que vocês puderem, tá? E isso vai fazer com que você memorize os ritmos daquetílicos, as notas, pelo menos, e na hora que você tocar o trecho como semicolcheias, vai parecer fácil. Também tem a repetição de trechos musicais, você pode pegar diversas vezes, né, estudar os trechos musicais, e eles devem ser curtos e possuírem significado musical, favorecendo a assimilação, como a gente fez agora. Vou pegar aquele trecho que eu acho mais difícil, depois vou pegar aquele trecho que de repente eu desafino, para depois tocar a frase completa, e por último, depois tocar a peça do início ao fim. Então, a gente pode definir pontos de referência. Então, são trechos de iniciação com a execução da peça a partir desses trechos selecionados. Eu sugiro pegar os mais difíceis primeiro. Resolver tudo que tem de dificuldade vagarosamente. E depois você vai selecionando pequenos trechos ou frases musicais, tá? Temos também a repetição da peça, que é o estudo da obra na íntegra. Aí sim, inúmeras vezes, quando você já solucionou os problemas técnicos, já melhorou a afinação, já não tem mais nenhuma dificuldade, não está errando nota. Aí sim a gente estuda por diversas vezes a peça, até que, se caso você queira, né, realizar o processo aí de memorização e também de evocação. Outra forma também muito interessante e que ajuda muito é a questão de apresentação para grupos restritos. Então, vamos supor, você está com um aluno que é muito tímido e é complicado para ele subir no palco. Você pega ele, leva lá para uma sala de uma disciplina que não é a dele, que não são os colegas dele da sala de flauta, leva ele para lá, faz ele tocar na frente da turma, toca com ele no primeiro momento, numa segunda vez você deixa ele tocar um trecho sozinho e vai fazendo isso. Essas pequenas apresentações para grupos restritos, né, ela pode dar um pouquinho mais de autoestima, digamos assim, para o intérprete, tá? Pode ser para colegas, né? Pedir para que ele toque para a mãe e para o pai. Aí recebe visitas, né, de primos, ele pode tocar para a família toda na sala. Enfim, apresentações, pequenas apresentações para os grupos restritos também vão facilitar. Temos também as ferramentas idiomáticas, que são as técnicas de estudo em particular para cada instrumento. Então, a gente tem, no caso, o estudo de pedal para o piano, o de mão esquerda é muito utilizado no violão, estudo de escalas e variações e articulação para os instrumentos de sopro. Então, as ferramentas idiomáticas, elas são dentro das particularidades de cada instrumento para que o músico e o intérprete melhorem cada vez mais, ok? E nas ações musicais, a gente tem atividades também do processo de execução, que é o ato voluntário, que é desenvolvido por um comando cerebral. Temos também o ato reflexo, que é a resposta motora do estímulo, e a dissociação, que é a coordenação através de movimentos musculares conscientes. Então, se eu sei que eu vou fazer uma nota aguda, eu já tenho que deixar o polegar atrás preparado. Isso é consciente. Por quê? Porque eu sei que eu vou precisar dele. Então, é uma coordenação motora com movimento consciente, tá? Temos também a automatização, que é através de ações conscientes adquiridas pelo estudo. Já a compreensão são as estruturas musicais e também da forma da razão. E a evocação, que é a evocação? É a utilização de conhecimentos exteriores à obra que vai influenciar naquela execução instrumental ou musical. Então, por exemplo, uma lida sobre o histórico daquele compositor, estudar um pouco mais sobre o estilo, outras informações de contribuição, isso é evocação, tá?
A automatização é o meu estudo técnico, é a minha preparação. E a compreensão é a compreensão do entendimento das estruturas específicas de música, que seria articulação, fraseado, tonalidade, tá? Só para ficar um pouquinho mais claro aí para vocês. Mas falando da ansiedade que eu comecei lá no início, né? Ela é um estado emocional com componentes psicológicos e fisiológicos que faz parte do espectro normal das experiências humanas, sendo propulsora do desempenho. E apesar da pesquisa ter base nos estudos da psicologia, ela pode se manifestar em qualquer profissão. E além da sociedade, a gente tem dois tipos de situação, que é o medo e o pânico, né? Então, se a pessoa se protege do medo pela ansiedade, isso é comum. Agora, o pânico, ele vai enfatizar o efeito produzido por um perigo, ou seja, não tem uma preparação mais cognitiva, é outra coisa. Então, a gente tem que estar atento quanto aos sintomas para adotar estratégias, para ajudar, né, os tratamentos com esses alunos, tentar soluções que possam dar uma eficácia melhor para todo mundo, para um melhor aproveitamento e também uma otimização da performance musical. Então, a pessoa é o conjunto do espectro de personalidade de cada um, é o que faz o meu som ser diferente de outra pessoa, é o que faz a técnica do outro, por mais que a gente estude, faça com que o som, com a sonoridade, que a interpretação seja diferente, seja individualizado. Já o perfeccionismo, são músicos que gastam muita energia, às vezes mais do que o necessário, podendo causar alguma distrofia muscular, algum desconforto físico por conta do excesso. A tarefa, quanto mais alto o nível da tarefa, maior pode ser o traço de ansiedade. Então, a individualidade deve ser observada para muitos e ela pode ser uma situação também de superação e até de desafio. E para outros, às vezes, uma energia mais negativa no processo de performance. Então, tomar cuidado com a peça que a gente escolhe, às vezes o nível está alto demais e a gente passa a fazer aquele aluno até desistir, né? E trabalhando isso e não jogando de uma forma que fique uma coisa não prazerosa para o estudo. E também a situação, que são variações de indivíduo para indivíduo. Então, artistas com fobia social são mais geralmente ansiosos, né, em situação solo, dos que os que não apresentam fobias sociais. Então, se ele tem, toca em grupo, por que tem que tocar sozinho? Né? Então, até passar isso nele, pelo menos, a gente evitar certos tipos de situação. E os fatores que influenciam muito, né, a nossa performance, que facilitam, que às vezes são interessantes, seria a motivação. Ela pode vir como uma escolha de ferramenta ou de peça adequada, como a gente falou, né? Eu posso trabalhar uma música para que ele possa adquirir, ou a gente mesmo possa adquirir, claro, aquisição de habilidades musicais. Eu posso trabalhar melhor a concentração. Então, há variações no nível de concentração. Como que eu posso melhorar? Né? Quais os hábitos que a gente pode criar? Se o aluno é muito ansioso, fazer mais exercício de respiração, fazer nota longa, para oxigenar o cérebro. A gente tem pensamento cognitivo, que é o consciente. A ação ela é realizada a partir da atenção. E também o automático, onde é realizada pela memória. Então, o que eu posso explorar melhor? E também a intuição. Embora muitas pessoas não acreditam, é o pensamento mais subjetivo do aprendizado do aluno. Né? Está implícito, então está relacionado às experiências, ao que ele escuta, às experiências históricas mesmo, sociais, tipo de música que a pessoa escuta, que ela gosta de tocar, que ela gosta de ouvir. Tudo isso vai, de alguma forma, influenciar também, é claro, a nossa performance musical. Bom, gente, o estudo parece um pouco extenso, né? Mas tem mais detalhes aí no guia de estudos, além das aulas gravadas. E vocês precisam dar uma lidinha nesse material antes da execução da atividade 4 de 18 pontos, ok? Vou pausar a gravação e ótima atividade para todos vocês, que vai entrar no ar em breve.